Olá, vamos dar uma olhada de perto nos resultados da PetroReconcavo para o terceiro trimestre de 2025. E olha, foi um período que realmente deu o que falar, cheio de movimentos estratégicos bem importantes. Bom, vamos começar com o número que todo mundo olha primeiro, né? O lucro líquido. 122 milhões de reais. Assim, à primeira vista é um número que enche os olhos. Só que a coisa fica interessante aqui. Esse número, na verdade, representa uma queda bem expressiva, 49% a menos em comparação com o trimestre passado, quase metade. E essa queda tão grande levanta a grande questão que vai guiar toda a nossa análise de hoje. Será que foi só um trimestre ruim, um período mais complicado? Ou será que a gente está vendo uma mudança de rota bem calculada por parte da empresa? Para a gente poder responder isso, o primeiro passo é entender o principal desafio que a empresa encarou nesse período, que foi justamente uma baixa na produção. Como dá para ver bem nesse gráfico, a produção média diária caiu cerca de 3,4% de um trimestre para o outro. Ela saiu de 27,3 mil barris de óleo equivalente por dia para 26,4 mil. E um dos motivos principais para essa queda tem a ver com uma palavrinha do setor chamada workover. Para quem não é da área, é bem simples. Workover é basicamente um conjunto de operações de manutenção, de reparo, que se faz num poço para ele voltar a produzir bem ou até produzir mais. Então, o ponto crucial aqui é esse. A gente junta duas coisas. De um lado, a empresa fez menos desses projetos de reparar os workovers, e do outro, deu uma segurada na finalização de poços novos. A soma desses dois fatores acabou resultando nessa queda de produção no curto prazo. Mas ok, se a produção caiu, qual foi a resposta? Vamos ver agora como a empresa está investindo para construir um crescimento mais sólido lá na frente. E uma parte gigantesca da história está aqui, no CAPEX, que são os investimentos. Foram 569 milhões de reais. E a maior parte dessa grana foi para duas áreas principais: desenvolvimento de reservas e, o que é muito importante, aquisição de infraestrutura de midstream. E essa aquisição de midstream é, sem dúvida, uma jogada muito estratégica. Ao comprar metade dos ativos de gás lá no Rio Grande do Norte, a empresa passa a ter muito mais controle sobre a logística, sobre como o seu gás natural vai chegar até o mercado. E aqui está o plano de voo para os novos poços profundos. É um plano de 3 etapas, bem claro. Primeiro, terminar a avaliação dos poços lá na Bahia. Segundo, otimizar as técnicas para tirar o máximo de produtividade deles. E terceiro, que é bem legal, aplicar novas tecnologias, como a perfuração horizontal, para destravar ainda mais o potencial de produção. Certo? Agora vamos amarrar todas essas pontas. Como é que essas mudanças operacionais se refletiram no resultado financeiro da empresa? Olha, essa comparação aqui é fundamental, porque se a gente olha só a foto do trimestre, a impressão é de dificuldade, né? Receita caiu, EBITDA caiu, lucro despencou, mas quando a gente olha o filme do ano inteiro, a história é bem diferente, bem mais forte, especialmente o lucro líquido acumulado com uma alta de 45%. E mesmo com todo esse investimento pesado, a empresa conseguiu manter uma alavancagem bem saudável, de uma vez a dívida líquida sobre o EBITDA. Isso é um sinal claro de uma gestão de capital bem controlada, bem sólida. Outro ponto que vale destacar é o controle de custos. A gente vê quedas bem relevantes em áreas importantes como royalties e despesas administrativas. Isso mostra uma disciplina muito grande na gestão do dia a dia. E para lidar com a montanha-russa, que é o preço das commodities, a empresa usa o que a gente chama de hedge, que funciona como um seguro financeiro. E dá para ver aqui o quão protegida está a produção de gás, o que traz uma estabilidade enorme para o negócio. Mas a gente sabe que a história completa de uma empresa vai muito além dos números. Então vamos dar uma olhada no impacto mais amplo da PetroReconcavo. Nesse trimestre, a empresa ganhou reconhecimento pelo seu compromisso com a agenda ESG. Entrou em índices importantes da Bolsa, como o de dividendos e o de diversidade, e ainda lançou iniciativas de impacto social bem bacanas, como um programa de formação para mulheres. E falando em impacto social, olha só o projeto Viva Sabiá. Ele tem um efeito direto e bem concreto na vida das comunidades locais. Foram mais de 500 pessoas beneficiadas só nos primeiros 9 meses de 2025. É um número bem expressivo. E assim, a gente fecha o quebra-cabeça. Foi um trimestre de escolhas estratégicas, de plantar para o futuro, mesmo que isso tenha custado um pouco do resultado agora. Isso nos deixa com aquela pergunta final no ar, né? Com tanto investimento colocado na mesa, quando é que essa aposta vai começar a dar retorno de verdade?